Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Bem-vindos a mais um podcast Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Henrique Berraz. Eu sou o Rafael Damasceno. Eu sou o Inácio Lopes. E eu sou o Alisson Debon. Nós começamos agora com uma introdução nada convencional, nada comum, tanto que eu que tô abrindo o podcast hoje. Hoje É uma filosofia só, uma linhas filosóficas. Claro. Vamos continuar com a segunda parte do Clã Bruhá, dito aqueles pelos mais próximos da humanidade. Assim, a gente sempre se fode nessa merda que nem a humanidade. A gente escolhe se fuder junto com a humanidade. Então a gente vamos começar a falar sobre clã ou continuamos falando sobre pica-pau? Peraí, eu tenho que fazer a parte do Henrique. Então aqui temos como convidados conosco o Alisson Debon E aí? e o Inácio Hetzak, Olá! que fizeram a primeira parte conosco. Vamos ler os comentários. Opa, não tem comentários. Então agora vamos começar de fato. Se inverteu de fato agora as ordens. Tá tudo invertido. Hoje o host é o Henrique. Então vamos começar a falar das peculiaridades do Clã Bruhá. Na primeira parte nós vimos a história, o lore do clã, conforme o livro... Eu espero que não tenham dormido, né? A aula de história sempre é chata. Pois é. Eu não tô dormindo, eu só acordei quando falaram Teobel. Eu lembro. Teu Bel. Só faltou os pomponzinhos. Não, começou a se babar todo, Teobel. Teobel. Eu suo por orifícios quando isso aconteceu. Precisava ser tão específico, amigo. Então vamos falar sobre as regras, qualidades, disciplinas, estrutura interna do clã. Isso aí. Quer começar, Inácio? Bem, o Clã Bruhá, vou seguir assim o livro, né? Que a gente começa a falar sobre a parte do idolismo e da iconoclastia e os independentes. Individualistas, no caso. E os individualistas. Individualista, exatamente. Que é o que eu acho que seria a iconoclastia. O idealismo é a parte mais antiga do clã, que é geralmente são os Bruhás que passaram mais tempo, são mais velhos, que conseguiam sobreviver à prova de fogo, que é conseguir ter fúria e não fazer nenhuma cagada social pra ir ser destruído ou pelo clã ou pela É dito como Marila, os sábios, né, da Idade das Trevas. Sim. São os eruditos, né? Exatamente. E aí eles têm aquela visão exatamente idealizada, são filósofos, tendem a ter uma visão mais escolástica do mundo, eles tendem a fazer mais a parte acadêmica do que é estudar a humanidade, como um sociólogo, como se fosse um historiador até mesmo, antropólogo. Essa parte que se bate mais com a visão dos Bruhá, tanto é que depois tu vê que eles discutem de forma como se estivessem num simpósio de sociologia discutindo sobre teorias publicadas. Então é uma parte mais próxima. E a iconoclastia, vou deixar pra iconoclasta do grupo, né? Não, agora ele tá ocupado no WhatsApp e tá tratando uma rave com outros Bruhás. Tá marcando uma algavaria e umas raves. Tô marcando a Algarave pra discutir que o Nesta revelando todos os nossos segredos aqui. Até porque... Eu acho que tem algavaria de vingança, né? Algarave, isso aí. De vingança. Não era uma rave, não? Não. A rave é depois. A rave é Sempre depois. tu marca a Algarave primeiro E depois a rave. Primeiro tu vai lá, porque senão as pessoas têm que estar focadas no assunto. Né? Ah, tá. Depois que todo mundo já discutimos, já foi feito, já matamos o desgraçado, ou já demos a glória à pessoa que fez a coisa, que chutou o traseiro do Ventru. Agora vamos pra festa. Punimos quem juntou o Ventru do chão. Cara, vocês estão vendo isso aqui, o que o Rafael tá fazendo? Acho que é um bom momento pra gente falar sobre como é que funciona o Algarave, né? Não, toca. Não, pera aí, a gente ainda tá no início ainda. Calma. Iconoclastia. Iconoclastia, é contigo? Iconoclastia, a definição de iconoclastia basicamente é aquele que destrói o que os outros criam. E é o que a gente faz. A gente destrói o que os Ventru faz. Tá, é algo tão simples assim, é só destruir, porrada, bomba e O Bruhá no chão. é um ser simples.
essa diferença entre Cara, os filósofos, que são os idealismo, né? Do idealismo, e a iconoclastia. A iconoclastia é a parte mais simples. Cara, o Rafael, Simples e direto. tu tá vendo exatamente a diferença entre os dois, entre o Inácio e o Alisson Debon. Nitidamente. O público que vocês não estão aqui presentes pra ver, mas o Inácio, tá? Ele tá sentado aqui à minha direita e o Debon tá sentado à minha esquerda. É diferente, é clássico. É clássico não, não tem palavra pra discutir a diferença entre ambos. É quase antônimos. Exato. Do mesmo clã, é claro. Mas Não, mas isso é São normal. duas gerações, né, cara? E óbvio que o Ventru tá bem afastado dos dois. Eu só tô olhando aqui, Medidas ó. de segurança, o Ventru já botou uma porta blindada entre nós. os Bruhas aqui bem próximos do Tremer e o Ventru a 500 metros de distância. E com É, certeza olha. quem tá mais próximo dele é o Inácio. É, o idealista, Sim. óbvio. Mas segue o lance aí, o Inácio, o Debon. Bom, basicamente a iconoclastia é o movimento anarquista em si. A nossa base do clã é o movimento anarquista. Querendo ou não, os iconoclastas são... Eles veem o que a A Marília base faz. do clã ou a base dos iconoclastas? A base dos iconoclastas é o anarquismo, desculpa. A base É. dos Bruhas iconoclastas é o movimento anarquista. Sim. Sim. Pode. Não, desculpa. É exatamente isso que ele falou. É a base do clã por causa que o maior número de membros do clã É iconoclasta. é iconoclasta. Como disse, o idealismo, tu tem que sobreviver um tempo pra conseguir aprender a viver conviver com a fúria sem fazer alguma coisa que vai te levar à destruição. Tá, então vamos dizer que então é o alicerce do clã, então. É o contrapiso do clã. Não, é literalmente a base do clã, não diria um alicerce porque não é ali que o clã ele não tem um alicerce fixo, porque o Bruhá é a mudança. Sim. O alicerce é a nossa mudança. Só que o iconoclastismo, como ele disse, é o maior número de membros do clã. Justo. Até porque a gente não respeita a lei da cria, a gente abraça quem a gente quer, a gente não vai deixar nenhum Ventru safado dizer quem pode ou não pode abraçar. A gente não basicamente a gente só liga pra máscara e olha lá. É, tipo, a visão de quem tá de fora, tá? Iconoclastia é quando começa, vamos dizer assim, é os primeiros anos ali daquele Bruhá da sua não-vida. Então, mais ou menos, até deve se passar em torno de 90 e poucos anos, mais ou menos, é quando o Bruhá tá botando pra fora toda aquela revolta interna que ele tinha. Então ele costuma, vamos dizer assim, ser um pouco mais ativo na questão de lutar pela causa dos outros. Não importa vamos dizer assim, não importa a dificuldade, eles sempre vão se unir em prol de uma causa. E dessa forma eles são muito truculentos, violentos. Se tiverem que sair pra rua e quebrar as lojas, eles vão quebrar as Mas tem que ver lojas. que também existe existe exceções à regras. Existe também aquele ponto fora da curva que nem foi dito no podcast passado. Sim. Sempre tem um que é ponto que é fora da curva. o crush do nosso amigo Alisson. Então, ele era um... Ele é antigo? Algoz, não, perdão. Ele Qual é o era nome do um- cargo? Ele era um... Justicar. Ele era um justicar da Camarilha. Ele... Teobel era um justicar. Sim. E ele simplesmente chegou a um ponto que ele decidiu, não quero mais isso pra mim, não quero mais isso pro nosso clã, e virou um iconoclasta. Ele entrou pro movimento anarquista e é um dos líderes do movimento. É, não é o Na Parsec? verdade, ele foi transformado em líder, né? Porque ele só queria sair da Camarilla. Aí pegaram, olha, o Teobel. E aí começaram a babar ele. Droga, vou ter que liderar essa merda. Tá, mas eu acho que o Teobel acho que não era justicar, não. Porque eu acho O Teobel eu acho que era um arconte. Eu acho que era Arconte. Eu não lembro qual era o... É o Parsec, é o justicar já. Não era o Então, Pedroton. Não, Pedroton era dos Nosferatu. É verdade, Pedroton dos É Nosferatus. o... Ah, não sei o que, Parsec. Mas o Inácio um minuto falando merda. Tem um guia da Camarilla, aí atrás ali, ó. Só pegar. Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. Que tá procurando. É o Tá, acho aqui vai que é no o Yoroslav Parsec. Claramente a gente falou pouco, mas falou mesmo. É, Falando um pouco, mas falando tudo. Quando ele tá procurando ali, então, normalmente quando chega ali numa idade de ancila pra cima e quando vira ancião é quando o Brujá entra numa etapa da vida dele onde ele fica mais idealista. Ele começa a pensar mais antes de agir. Isso, ou individualista. E quando ele começa a pensar mais antes de agir, ele começa a lembrar aquela figura antiga que era do tempo dos reis filósofos, que guerreiros filósofos, que era a Arconte, né?
Mesmo com o Arconde, ele era o Arconde mesmo. O Bruhá é foda. O Bruhá não, o Ventur é foda aqui, né? Tem toda... Ele tem todos os esticários ali, ele está com todos. Ah, sim, né? Desde a criação da seita. Só confirmando, o Telbel é um Arconde. É, olha quando. E aí, então... Não tem cacife pra se justificar. Não mesmo. Tu tem perfil pra vender bala. Tu tem perfil pra vender bala. Vai vender bala pra mim lá em Atlanta. Lá. Tá com a ficha. Então, é onde quando entra nessa etapa de idealista, ele lembra realmente as raízes do clã, que é quando os Brujá começam mais a pensar antes de agir. Então tem uma gama muito grande de professores, filósofos. Ou ainda tu pega e sobrevive, ou ainda aquela coisa, pega e toma tanto na cabeça que tu aprende, né? Dá tanto murro em ponta de faca, né? Uma hora o cara aprende que não é por aí. Tu pode pegar a faca pelo cabo, em vez de pegar e dar um murro nela. Exatamente. Vamos ter que coagir a faca pra faca te ajudar. Tem que encher a faca de porrada pra funcionar. Tu concorda com que tudo tá sendo debatido agora sobre o que o Ventur tá falando, o outro teu colega Bruhá? Tem mais alguma coisa a acrescentar nesses pontos? Sim, cara, é muito mais legal ser iconoclasta, porque tu tem liberdade de fazer o que tu quiser. Só que tu tem que lidar com as consequências disso. Um idealista nada mais é que um iconoclasta que não aguenta mais ficar lidando com as consequências que ele faz e ele resolve parar de fazer. Na verdade, eu vejo diferente. O idealista, ele segue uma causa própria e renuncia àquela visão de não é de liberdade. Renuncia a visão do iconoclássico de destruir tudo. Ele não precisa destruir tudo. Eu quero lutar pela minha causa. Isso não significa necessariamente que eu tenho que destruir as coisas que estão no caminho. Eu posso moldá-las. Eu posso fazer de outras formas. Eu posso agir de outras maneiras. O idealismo, ele é tão único que não existe um grupo idealista. E sim é colocado o individualismo. O individualismo é um grupo que não existe um grupo individualista. Ele são os Bruhá que ficam no meio termo entre o idealismo e o iconoclastia, que é isso que eu acredito que é o terceiro grupo, né? Que quem vê de fora. Em compensação, os iconoclastas, sim, é um grupo que é facilmente identificado e se auto-identifica, e os idealistas se auto-identificam também e são identificados. Ambos os dois grupos, e tem aquele grupo no meio dos dois círculos que tá os individualistas. Ele é mais uma posição pessoal, né? Do que um movimento político, no caso, os individualistas, né? Exatamente. Eles se posicionam mais como algo do ser deles do que vamos dizer assim, se inserir em um grupo maior pra lutar por algo ou idealizar algo. É que basicamente, como o próprio nome diz, individualista, eles pesam muito mais por si mesmos pelo seu próprio indivíduo. Eles não querem mais ficar, tipo... Isso é tudo egoísta. Não necessariamente. Tudo egoísta. Eles não querem mais ficar seguindo um ou outro. Eles seguem se for o que eles acreditam. Se não é o que ele acredita, ele não vai seguir só pra virar aquela massa de aquele monte de Bruhá emputecido com o príncipe. Não, ele vai seguir. Se ele me beneficia, não. Exatamente. Tipo isso. Na mosca. E uma coisa assim, também pra deixar claro, também que nem sempre, tipo, um iconoclasta, quando ele fica mais velho, ele vai virar um idealista, um individualista. Ele pode ficar, sei lá, uns 300 anos e ser um iconoclasta desde sempre, ou ele pode, nos 15 anos de abraço, decidir que aquilo não é o que ele quer. Que nem tipo o Jack Sorridente. O Jack Sorridente, eu acho que no início ele era bem loucão lá, que acho que ele era pirata, fazia das dele, e depois, quando ele ficou mais velho, ele começou a focar mais vamos dizer assim, focar mais os objetivos sem ter que queimar tudo em volta. O nosso Brujá renomado Jack Sorridente. Então, continuando, mais ou menos é esse o quadro geral que nós temos desses três movimentos: idealistas, iconoclastas e individualistas. E passando por cima seguindo em frente, aí nós chegamos nos eventos ao qual o clã Brujá costuma realizar pra, entre os brothers ali, socializar e tal. Essas coisas do gênero. Vamos lá, vamos dizer bem a real. Não, Eloís, respeita. Qual é a alcunha do clã? Eloy? Ralé. Continua? Tá bem, quer dizer. Ué, não posso negar. Usurpador. Eu tenho que dizer que esse feiticeiro aí é bola roxa. Ele tá entre dois Bruhá. Ele tá entre dois Bruhá e tá falando isso. Eu que tô longe, não tô nem me atrevendo a falar nada. É que pra mim o teste de frenesi é mais baixo. Eles entram mais fácil. É verdade, isso é uma realidade
com qualquer burra, né? Qualquer burra que fareja um ventru a alguns metros de distância já vão ter que fazer teste de frenesia, é isso? Tipo, já era -2, né? E pra mim é -4. Imagina eu que venho sempre de carona com um, Não, né? é +4 de dificuldade. Eu também. Então tá, chegamos nas Algaravias e Raves. Algarávias e Algarávias Raves. e Raves. Algarávias. Eu sempre confundo isso, cara. Algarávias e Raves. Então vamos começar pelas Vamos Esse deixar, lar aí. Essa vamos coisa. deixar, né, que Iconoclasta fale e o idealista fale. As Algaravias. Bom, basicamente a Algarávia é a reunião dos Bruhá. É uma coisa, tipo, todo Bruhá sabe que ele tem que ir pra ver os assuntos do clã, porque a gente não tem bem uma estrutura de clã. Então a Algarávia é aquele onde a gente se reúne pra ou esculachar alguém que fez alguma cagada, ou dar glória pra quem fez alguma coisa boa pelo clã. Por isso que ela, muitas vezes também, por causa da forma como o clã, ele não tem uma estrutura tão fixa, muitas vezes essas algarávias, elas são abertas. Existem até membros que acabam indo lá. Por isso que os De Bruhá... qualquer clã. De qualquer clã. Por isso que às vezes aparece algum idiota pensando que, eu sou um turador, quer fazer um turismo. Bem, a gente ensina a fazer turismo no latão de lixo, no esgoto, coisa desse gênero. Legal que o idealista tá falando de calma calma e o Iconoclasta já começou a sorrir. Tipo, é isso aí. A clássica É de isso, crianças. tipo, é isso aí que acontece mesmo quando eles vêm nas festas. Não é nas festas. Eles querem ir pra festa que é depois. Aí acabam chegando cedo demais. Mas aí é que tá a pergunta, Inácio. Vamos lá. Essas reuniões, elas são abertas, tá? O que impede de um bando sabá em ir para uma dessas reuniões dos Bruhás da Camarilla? Eu posso responder, né? Claro, esse daí é sua. Rapidez e potência, cara. É isso que impede qualquer membro do Sabá de entrar. Não, é que aí que tu tá pegando. Olha o que tu acabou de dizer. Um bando de gente do Sabá entrando numa garravia bruxa. Tu tá falando o quê? Tu tá indo com um bando de retardado mental pra entrar. Vamos lá. no Existe meio a possibilidade? do grupo. Não existe. Então, Só o que quando- impede? O que impede é que se tu vai entrar com um bando lá pro meio, sabendo que tem um monte de vampiro que Porradeiro. é focado exatamente em combate, tu tem noção de que boa parte da tua força vai ser destruída, né? Mesmo que tu saia vitorioso, tu não vai sair inteiro. Não, concordo. Mas, vamos lá. Mas, por que que eu... mas aí que tá. E o Sabá, ele não age dessa Não, maneira. concordo contigo. Por que É o básico, tu entra, mas tu não sai. Uhum. Não, por que eu acabei falando isso, perguntando isso? Porque tu pode abrir margem pros narradores fazerem isso. Uhum. Tu pode... Tu abre margem para os narradores fazerem isso, assim como quantas vezes o Sabá já não invadiu algum Elísio. Não, claro. Sim. Uma algarravia pode ser usada, Pode ser usada como um artifício do próprio narrador. Esse é o ponto que eu quero chegar. Sim, só que a diferença é que se o Sabá invade um Elísio, lá ele vai encontrar o historiadorzinho tomando vinho, com sangue, vai encontrar os malcavianos falando besteira, E entendeu? um grupo foge de carniçais fortemente armados pra proteger. Sim, se eles entrarem numa Algarávia, ele vai encontrar... Um grupo fortemente armado de Bruhá. sempre vai ser muito mais perigoso. Não, eu concordo com vocês. Só tô dizendo que se existe a possibilidade, se existe a alternativa, por que não usar? Não, pode usar. Por que não usar? Daí que eu vou mais além. Se existe um Bruhá dentro do grupo, dentro da mesa de RPG, por que não o narrador não pode pegar e colocar isso para o jogador? Fazer com que o que o jogador vai fazer? Qual vai ser a reação? Como é que vai ser a resposta dele? Exatamente, se ele vai responder ao algaravia ou não. Porque, dependendo do algaravia, ele não tem opção. Como existem vários tipos diferentes de algaravia. Existem as algaravias políticas, que essas são geralmente feitas por idealistas para discutir sobre a política do clã, para discutir sobre a política mundana, para discutir sobre todas as formas de política que possam imaginar. Então eles começam a discutir de forma, como eu disse, acadêmica. Sim. Como teoria. E é aí que tá esse debate de ideias acontece. Aí acontecem os debates também, por causa geralmente dessas algaravias, que é a algaravia focada nisso. E aí existem as de prestígio, que são algaravias que são para exaltar os Bruhá que fizeram um
grande feito pelo clã. E geralmente essas algarvias, quando elas são invocadas por alguém, não é necessariamente um ancila que tá fazendo isso, não é necessariamente um ancião, não é necessariamente um... Pode ser qualquer Zé. Pode ser um cara que ele é um neófito. Um Zé. Não é um Zé famoso. Ah, cara... um Zé com status. Exato. Não, Senhor José. Não, um senhor Zé, um cara que é famoso, não significa status. Teu status é neófito, mas tu tem fama dentro do clã porque tu foi lá, chutou o traseiro daquele lá sombra que tava quase destruindo um local lá que a Camarilla tava tendo problema, ou pegou e conseguiu lutar sozinho contra dois bispos Sabá, né? Em um certo Bruhá que eu ouvi falar. Ou destrói um Nikutuko, uma coisa assim, então. Não, já inflou o ego do Bruhá aqui do meu lado, é a minha esquerda. Já tá com o ego inflado já. Cara, quem é Nikituko? A história do Nikituko fica pro final do podcast. Aí, o que acontece? Quando os Bros se reúnem pra fazer um prestígio interno no clã, não significa um prestígio... Quando tu vai fazer isso? E a última algarvia, que são as algarvias de ódio, né? São os últimos tipos de algarvia, que são o de ódio, que aí é o... Focado ao clã Ventru? Não, é geralmente interno. É algum Bruhá que pegou e quis dar o cu pro Ventru, e aí a gente vai lá e come o cu dele na porrada. Ok. Só pra deixar claro, não é muito comum acontecer morte final nesse tipo de coisa. Primeiramente o indivíduo leva uma coça. E quais são os prêmios? E a final é a de reagrupamento, que aí é pra reunir os Bruhá que estão dispersos na região por algum motivo. Por exemplo, depois de um chamado às armas, pode ser fazer uma algarvia de reagrupamento. E quais são o benefício, quais são os prêmios que o Bruhá ganha dentro dessas reuniões? Digamos que ele fez uma boa ação para o clã, ele fez uma ação excelente e vão recompensá-los. Quais são os benefícios disso? Não é nem pro clã, é pra maioria dos Bruhá da região. Basicamente o que ele vai ganhar é o lugar de fala, porque numa própria Algarávia, pra te ter o jeito de falar nela, tu tem que ter muito apoio, porque normalmente como é que funciona uma Algarávia? Como é que é o modus operandi? Todo mundo fica falando ao mesmo tempo, só que alguém fala mais alto, e quando esse alguém tá falando mais alto, quem apoia ele cessa um barulho pra que ele fale e todos o escutem. Uma bolsa de valores. Basicamente, como é que funciona o prestígio entre os Bruhá? Quanto mais tu faz pelo clã, quanto melhor Bruhá tu é, digamos assim, mais lugar de fala tu vai ter, mais gente vai te apoiar, mais gente vai parar pra escutar o que tu tem a dizer. Sim. E dessa forma tu consegue ajudar a conduzir o clã pro lado que tu acha que é o certo. Então, esse é o benefício que tu ganha. Basicamente isso. Sim, ou seja, tu tem o benefício de conversar e convencer um bando de Bruhá com potência e rapidez pra fazer o que tu quer, né? É um benefício, eu acho que bem alto. Válido. Essas de reagrupamento aí diz que são as mais power, porque... Eu tava esperando o papo. Não, Hokage. Isso aí é o motoboy que dá os tirinhos com a grande descarga. Elas são as mais power porque normalmente nesses locais onde é feito é onde os Bruhá ficam mais agitados, né, cara? As de reagrupamento. É onde eles ficam mais... Insanos. Não estão mocaviando. Eles... insanos de loucura. Assim, isso. Não, de raiva. Sim. Estão mais na fúria, estão lá pela besta. Eles estão loucão, assim. Aí, tipo, tu abre a porta e sai aquela manada destruindo tudo que vê pela frente, tá ligado? É mais ou menos isso que acontece com as de reagrupamento. Sim, pra que tu precisa de uma empresa de demolição quando tu tem Bruhá na cidade? Tu só faz uma algarvia de reagrupamento e tu destrói o prédio. Agora, o mais que é interessante a gente tá falando dessa parte do clã. Como é que é o ambiente dessas algavarias? Depende de cada uma. Cada uma tem um acho que isso é interessante a gente comentar. Por exemplo, com certeza. Porque a de debate... não vai fazer isso também delícia, né? A de debate política, ela geralmente, se ela é organizada por um idealista, ela vai seguir, também depende de quem tá organizando. Depende de quem vai nela. Exatamente. Porque não tem essa coisa, tipo, fazer uma Algarávia só foi os da Camarilha, só foi os antitribos, só vai os anarquistas. Não, tu é Bruhá, tu vai... É todo mundo. Lá ninguém vai falar... Claro, todo mundo vai saber, todo mundo vai lembrar e isso pode pesar ou não com quem te apoia ou não. Mas todo Bruhá vai ter a oportunidade, caso ele tenha gente suficiente apoiando ele vai ter a
liberdade de falar e expor os pontos dele. Não interessa se ele é um anarquista, se ele pode ser um barão anarquista, como ele pode ser um príncipe da Camarilha, ele pode comparecer e vai ser ouvido igual. Vai ter a mesma chance. Tranquilo, mas isso é feito aonde? Em garagens? Não, isso aí é prédios feito abandonados? onde existe, geralmente prédios abandonados, numa garagem, dependendo do nível de pessoas, pode ser galpões, podem ser fábricas abandonadas, tu pode usar assim como até mesmo prédios históricos abandonados, porque depende muito de que tipo de algarvia. Por exemplo, um vídeo de debate político, usar um teatro abandonado, um teatro fechado durante a noite. Não precisa ser abandonado. Pode ser só exatamente, um teatro fechado. O teatro tá fechado, faz lá, ou um cinema fechado. Pode acontecer numa boate? Pode acontecer numa boate. E eu já vou mais além, cara. Aviso os meus jogadores que vai ter uma algarravia na próxima sessão. Já tô avisando vocês, ó, que é o seguinte, quem é o Bruhá, podem esperar. Continue, Inácio. E aí, a grande diferença também é a organização, que aí acontece. A de debate vai ter tempo para cada pessoa que vai debater. Cada um dos Bruhás, ela funciona mais como um debate debate dentro de um round científico, que aí tu tem os principais líderes falando sobre o que é, e aí abre-se espaço para as pessoas também debaterem com esses líderes, perguntando sobre alguma coisa ou refutando alguma ideia. Agora, uma algarravia de prestígio, como é para prestigiar o cara, o pessoal vai estar lá mais para exaltar os efeitos dele ou falar sobre o que aconteceu, o que eles viram. Numa algarravia de ódio, vai estar lá para todo mundo encher o cara de bolacha. Eles vão invadir. A algarravia de ódio onde é que é a casa desse filho da puta, desse Bruhá. É tal lugar o refúgio dele, a algarravia vai ser lá. Todo mundo vai lá, pega o cara, afofa e deixa ele lá. Já tá em casa. Boa. Já tá em casa, já fica aí, ó. Então, geralmente é assim. Uma coisa é terminantemente proibido. É considerado o maior crime tu tentar influenciar o outro de forma sobrenatural. Sim. Se tu é visto tentando fazer isso, por exemplo, tu é visto encarando muito alguém, ou claramente deixa o cara sobre uso de presença ou qualquer tipo de coisa, tu vai ser afofado também. Independente de qual tipo de algarávia seja. Tu vai levar aquele aplauso. Corredor polonês, já ouviu falar? Isso. Que irado. Aí chega numa parte que que todos os Bruhás gostam, né? Que depois de uma algarravia, que a gente botou, tem as raves. São as festas da iconoclasia, né? Foi feita recentemente, porque antigamente não existia esse nome. Os Bruhás não faziam um tipo de festa tão grande e da forma que foi feito. Eu acho que vou deixar o iconoclasta explicar mais como funciona as raves. Pode ser? Ou seja, ele não é de rave, cara. Ele não... As raves geralmente elas acontecem também em locais onde tem festas humanas. Por que são raves? Se aproveitaram da época das grandes festas, dos grandes movimentos como o Woodstock, que tinham grandes quantidades de seres humanos fazendo uma festa e saía-se da algarravia para ir nessa festa humana fazer ou os próprios Bruhás organizavam essa festa com mortais e iam lá para se alimentar. Exatamente, esse é o ponto que eu ia dizer, porque uma festa dessa magnitude, cara, o alimento ele é livre e fácil, então tu pode organizar, tu pode influenciar mortais a construir esse tipo de festa, porque tu já vai estar em estado de êxtase, saindo de um debate acalorado, tá? E tu vai querer talvez se alimentar devido a algum uso de extremo de rapidez, potência, de repente tu teve algum combate, ou tá querendo elevar a tua glória devido aos debates que tu teve. Ou tu quer só sair pra beber com os brod. Também. Agora tem um adendo interessante. Então, se uma rave for organizada por Bruhás antitribo, então, tipo, aquela abertura do Blade 1 era mais ou menos o que poderia ser considerado uma rave Bruhá. Eu acredito que sim, cara. Pode ser. Aquele festim de sangue, praticamente. Sim. Com musiquinha, técnica, vai. Até a mulher no filme leva lá o cara lá e tá aqui, ó. É o meu ingresso, tá aqui a comida pra botar lá junto com a galera e é isso aí. E outra que é o seguinte, ele também é aberto para qualquer outro membro de clã. Assim como as algarvias. Assim como algumas algarvias. Nem todas as algarvias são abertas, mas a maioria é. É que normalmente a maior parte das algarvias são pra discussão aberta, não discussão política, discussão sobre os acontecimentos recentes, esse tipo de coisa. Mas se tu vai ser bem recebido ou não, vai depender de o que tu fez contra ou a favor do clã. Ou seja, se tu fez sacaneou algum Bruhá, pode... Ou se tu é um Ventru, não...
Eu fiquei imaginando agora, cara, um Ventru bem trouxão, cara, entrando numa garvia, cara. Sim, eles tentam. O problema é que aí eles somem. Não sei porquê. Vocês já tentaram convidar o Rafael pra uma garvia, cara? Eu venho nessas festas ralé. Ai, nem a pau. Ele dá valor ou não, Nem a vida pau. Nem a pau, essas festas ralé aí, né? Entendeu? Cara, eu iria, cara. Eu iria de boa, cara. Eu iria. Sim. Eu posso ir pra olhar, talvez, assim, de longe e tal, de binóculo. Tipo, uns 2 km de distância, assim. Aí minha participação sem o walkie-talkie que fica lá dentro, que é isso. Se quebrar o walkie-talkie por causa que ficaram bravos, eu falo walkie-talkie, foda-se. Outra coisa interessante sobre as raves também é que, se eu não me engano, elas são consideradas meio que uma zona neutra, né? Uhum. Então, se tiver uns brujá ali curtindo uma rave e aparecer uns brujá anti-tribo, beleza, curte outra festinha aí, a gente curte. Garrafinha, porque todos são bem-vindos. Então é uma zona neutra. Assim como nas raves aí sim pode aparecer o Ventru, os Bruhá vão olhar, não fez nada pra nós, não tá cantando de galo, não tá querendo, então tá, deixa ele lá, deixa no canto dele. Se ele não tá enchendo o saco... Mas por aí fica no canto. É, diferente da alga É isso, Esse lar a gente aí. entendeu. essa coisa que eu não consigo pronunciar. Algarave. Essas algarávias que, no caso, se um Bruhá entrar lá, um Ventru entrar lá e ela nem foi dito que era aberta, a chance dele ser espancado e ser devolvido pro senhor dele em torpor é alta, né? Muito provável. Nossa, seria um Bruhá muito educado que devolver ele em torpor. É que tá, depende dos Bruhá. Geralmente devolver ele pro Toporal, talvez no território Sabá. Se ele conseguir chegar no senhor dele, é outra história. Então, passando pelas raves, o que a gente pode falar dos Bruhá tipo? Eles são Bruhás que abraçaram a ideia do Sabá, a causa do Sabá, que é a besta. Eles abraçaram que são eles renegaram a humanidade que existe e abraçaram a besta dentro deles, se tornando verdadeiros monstros com potência, rapidez e presença. Ou seja, eles esqueceram, eles não têm escrúpulos com relação a isso. A maior parte deles são jovens, porque quando você agarra a besta, muitas vezes você acaba se perdendo dentro dela, então você acaba se destruindo ou sendo destruído no processo. Por isso que, principalmente para os Bruhá da Camarilla, eles veem os Bruhá antitribo com uma certa pena, porque é como se tu tivesse tirado a principal coisa que torna os Bruhá interessantes, que é a humanidade. Os Bruhá são, como o Debon falou várias vezes, são o clã mais próximo dos seres humanos porque eles vivem a mudança. Eles são os caras que querem destruir a humanidade. A gente fica... É que basicamente um Bruhá, ele ainda é muito ligado ao sentimento. Qualquer cainita é muito difícil tu sentir as coisas. Tu ter aquele sentimento que tu tinha quando era humano. Pra um Bruhá, aquilo tá fora da pele. Claro que vem junto com a raiva muitas vezes, mas ele tem aquilo. E um Bruhá antitribo, ele é aquele cara que simplesmente abandonou essa parte. Mas, Debon, só colocando um adendo, a raiva também é um sentimento. Só que é um sentimento que tu deixa mais aflorado do que os outros. Ok, infelizmente a gente é amaldiçoado, né? Pois então. Certo, depois a gente abre um parênteses sobre isso. Então, podemos dizer então que os antitribo não têm vida longa, então. Geralmente, aqueles que conseguem são extremamente poderosos, mas a maioria dos antitribo, como é sugerido, que eles não são... porque eles são usados como soldados do Sabá. Obviamente, como qualquer tipo de soldado, quando tu não é pago, quando tu não é respeitado, acaba tendo revoltas. E já houveram mais de uma revolta, foram 2 revoltas dos Bruhá antitribo dentro do Sabá. As revoltas civis, Sabá. Exatamente. Por sinal, os ditos Panders, eles devem a legitimidade deles dentro do Sabá aos Bruhá antitribo, que abraçaram aquela causa e disseram, se eles se consideram, eles são. E eles estão aí hoje. Agora, e é isso que acontece. Existe também os Bruhá, como posso dizer, que eu acho que vocês vão querer abraçar em outra história, que é em outro podcast. Os não consanguíneos de Troy, né? Ou os True Bruhá, que aí são os Bruhá que são antes da possível desvalorização do antiluviano. É que aí, neste ponto, se diverge, tá? Por causa de vários livros, tem diversas... nós temos livros com diversas teorias, com diversas fontes, com diversas informações, dizendo que talvez o Troy foi o antediluviano, ou alguém diablerizou Troy e usou o nome de Troy, ou o antediluviano era um outro cara, ou uma outra mulher. Tu não tem algo certo, tu não tem algo convicto, que a própria White Wolf deixou explícito isso, que o mundo dela é um mundo de incertezas. Tu não tem nada com uma clareza.
tu não tem nada que seja 100% verdade. Cara, e também porque os Bruhá, eles não estão ligando pro Antiliviano. O que eles ligam era Cartar. É a única A única coisa certa que tu tem é Cártaro. A gente sabia que o Antediluviano era o Elias, né? E que em algum momento da história ele sumiu. E aí não sabe se é Vide de Abler da cria mais pavio estourado que ele tinha, que era Troile, ou se ele assumiu a identidade dela porque ele tava querendo se esconder, ou se ele caiu no palco Antediluviano Ventru, perdeu, e já como no caso lá o Antediluviano Ventru tava machucado, o Troile foi lá e fez o de Abler nele. Tem várias teorias aí. Abracem aí que acharem mais coisa. E aí fica a cargo do narrador em conjunto com a mesa. Daí cada um escolhe a teoria que mais gosta ou a que menos gosta, e aí vai lá. Ou descobre uma outra terceira. Mas, voltando pros Trubruhá. E aí são os Trubruhá, e existe uma pequena seita Bruhá que vive na região do norte da África, que são os Bait Musakis e o Shaki. E esse é um grupo pequeno, eles vivem na região e tem uma jihad contra todos os romanos, ou seja, todos os vampiros de origem romana, os responsáveis pela queda de Cartago, eles têm uma jihad contra eles. Eu não consigo pronunciar direito Algavarias. Como é que é isso aí? Perdoe-me se eu não tô falando correto, é Bait Mushakis. Bait Mushakis. Deixa eu ver aqui. Saúde. Obrigado. É Bait Mushak. Bait Mushakis. Que são esses Bruhá que fizeram que são os filhos de Cartago, na verdade. Eles têm alguma ligação com a Shira ou não? Sim. Imaginei. Faz sentido. A Shira seria a Camarilla do lado dos Mohamed Hamel do Oriente. Eles fazem parte da Shira. Bacana. E agora entra acho que vai entrar na parte aqui. Só os Trubruhá, vamos falar um pouquinho mais dos Trubruhá. Os Trubruhá, no caso, eles são uma ramificação que acreditam que são descendentes diretos do Antediluviano quando ele ainda era Elias. Então, as habilidades e a fraqueza deles é totalmente diferente dos que são vertentes da linhagem de Troile. É o próprio mesmo poderes dele, não? Isso. Os Trubruhá, eles têm uma disciplina própria chamada Temporis. Que é a fonte de ódio de todos os narradores e jogadores que queriam jogar e não podem. Exatamente. De todo narrador que costuma barrar por causa da disciplina. Porque, né? Então, tipo... Eles acreditam que... Eles acreditam não, né? Eles têm essa disciplina, todo mundo é frustrado porque não consegue jogar com esse clã que os narradores não querem. Acreditam-se que a mística em volta desse poder pode ser o que salvou ou que alterou a identidade do Antediluviano. Muitos dizem que ele escapou da Diabler usando a disciplina, que no momento que ele foi ser diablerizado, ele deu um salto atemporal e aquela Diabler aconteceu entre aspas, porque ele, vamos dizer assim, no momento que ele foi capturado, ele pulou para outro lugar, só que acabou acontecendo é um paradoxo. Ele foi diablerizado naquele momento, mas só que ele não existe mais naquele momento porque ele saltou através do tempo. Também tem uma teoria de que ele tá preso naquele momento pra sempre. Pra sempre. Foi mais ou menos o que o Capadócio fez. Quando foram pegar o Capadócio, ele lançou a alma dele pra Shadowlands e foi embora, e o Augusto Giovanni ficou tipo, pô, e aí, cara, qual é que é? Tipo, ele virou mais ou menos como uma aparição. Então, essa vertente, os Trubruhá, a fraqueza deles é não terem a total ausência de sentimentos, porque dizem que o Elias era um cara totalmente frio e sem sentimentos, que a gente comentou na primeira parte do lore. Então, eles são raros, são difíceis de encontrar, e acredita-se que muitos deles estão dentro da Talmarreira, que é uma outra hora a gente vai comentar sobre a Talmarreira. Se quiserem algumas informações sobre essa particularidade, tem o canal no YouTube lá, Segredos do Narrador, que em um dos vídeos dele ele fala bastante sobre a Mão Negra original, a Talmarreira, e aí é um bom adendo pra quem quiser saber mais sobre essa parte. E também, material de pesquisa, no V20 tem o Lore of Bloodlines, também fala bastante sobre isso. E se procurarem na internet também, vocês vão achar alguma coisa sobre Os Escolhidos de Caim, que é um livro que foca em cima da Talmarreira e explica bastante como é que ela é dividida, como é que ela funciona, e aí menciona um pouco dos Trubruhá. Ou qualquer coisa, me pede aí que eu passo o WhatsApp dos Bruhá aqui, que eles respondem no privado pra vocês. Eles tiram dúvidas de vocês. E agora vamos voltar. A cara deles foi melhor. Não que algum de nós saiba alguma coisa sobre Trubruhá, né? É uma lenda. Não existe e tal. Mas vamos voltar a algum parênteses bem interessante. O clã Bruhá e a humanidade. É dito que o clã Bruhá é o mais próximo dos humanos em questão de
muita gente se arrepia. Normalmente quando eu costumo passar esse tipo de informação pra algum jogador, algum narrador, eles ficam, tu tá maluco? Os Ventrus são mais próximos dos humanos. Os Toreadores são mais próximos dos humanos. E é aí que vem o divisor de águas do negócio. Como é que os Ventrus são próximos da humanidade? Eles usam a humanidade, eles não... Vamos dizer assim, eles têm como uma ferramenta de uso, mas eles não estão no meio deles. Os historiadores, eles basicamente precisam da humanidade porque quem produz arte, quem cria coisas novas, são os humanos. Eu vejo que os historiadores, eles estão próximos da humanidade, só que eles selecionam quem vai estar próximo. É uma proximidade seletiva. Exatamente, eles precisam ficar próximo da humanidade para poder usufruir daquilo que a humanidade cria. Eles se alimentam, como eles não sentem nada, eles se alimentam dos sentimentos das pessoas. Exatamente. Já os Brahas já são diferentes já. Os Brahas, eles realmente estão dentro, seja dentro de um DCE do universitário, seja dentro de uma passeata, seja dentro de uma festa. É dito que o Brujah é o clã mais, vamos dizer, propício a criar um laço de amizade com o mortal. Exato. Ele olhar para aquele mortal e dizer que é amigo dele. E outra aqui é o seguinte, né? Pode ser que o Ventru, ele faça a festa e o Brujah não esteja convidado. Mas o Brujah sabe como entrar porque ele conhece o porteiro e o porteiro vai fazer ele entrar. Exatamente. Um toreador pode botar o teu nome na lista de uma boate de grande prestígio que as pessoas entram a dedo, vamos dizer assim. Teu nome tá na lista, mas se tu se atrasou um pouquinho e o leão de chácara ali, o porteiro já botou um monte de cara pra dentro e vai olhar pra ti e vai dizer, não, vai ter que esperar, vai ter que sair gente lá de dentro pra te poder entrar, fica aí na rua. Se tu conhece um Brujah, o Brujah vai chegar nesse cara, não, conheço, meu. Cara aí, ó. Você é amigo de segurança. Brother de 20 anos aqui, que eu conheço esse cara aí, só vê eles várias vezes, tu quer entrar, quero. Ele vai chegar ali, ô, Fulano, tem que botar o cara pra dentro aqui, ó, alivia aqui, ó, 20 doleta aí, ó, 20 Golden Showers aí. Ele vai dizer, não, pode entrar, vem. Essa que é a diferença. O toreador te botou na lista, mas quem te botou pra dentro foi um Brujah. Exato, ou seja, os Brujahs, eles realmente estão mais próximos dos humanos individualmente, tá? Do indivíduo humano. Já não, os Toreadores e Ventrus, eles estão mais próximos da humanidade coletivamente, mas não diretamente. Não sei se vocês conseguiram me compreender. A gente pode dar exemplos, por exemplo, na Idade das Trevas existia a Ordem dos Prometanos. A Ordem dos Prometanos era uma organização Brujah totalmente empenhada em proteger a humanidade e, de certa forma, ajudar a humanidade a caminhar através das eras. Eles eram Brujahs de humanidade altíssima e esse era o foco daquela organização. Cuidar dos humanos, proteger, por causa dos grandes abusos que eles sofriam por outros lordes vampíricos. E aí vem a pergunta, qual foi o outro clã que teve uma ideia semelhante ou fez algo semelhante? Nenhum. Não existe nenhuma organização Ventru que diz assim, vamos se unir aqui pra proteger o rebanho. Não tem. O toreador também não. Vamos se juntar. Podemos estar equivocados, mas não tem nenhuma ordem. Mas eu posso estar equivocado. Mas os filhos dos Osiris não? É que os filhos dos Osiris foi uma criação de alguém desde dentro da White Wolf que lançou, e aí quando os grandões da White Wolf olharam, disseram, que é isso, cara? Mata e apaga da história. Tanto que eles sumiram. Foi publicado. Foi aquela coisa tipo, quem é que publicou isso aí? Foi o estagiário. Sim, mas novamente, posso estar equivocado, mas eu acredito que os filhos de Osiris, eles também estavam com basicamente este objetivo. Mas se tu olhar os filhos de Osiris, eles estavam mais preocupados em ajudar outros vampiros a se humanizarem do que só proteger o rebanho. Esse nicho Brujah que tinha na Idade das Trevas, eles eram totalmente focados e preocupados concordo contigo. Com os humanos, tanto que eles adotaram o nome porque Prometeus foi aquele cara que roubou o fogo dos deuses e entregou para os humanos. Sim. Por isso que Zeus prendeu ele lá numa pedra e todo dia um bicho ficava comendo o estômago dele lá como tortura, até sabe-se lá quando chegasse vamos dizer assim, o apocalipse dentro do panteão grego. Por mais de uma demonstração dentro da lore do mundo das trevas, a gente pode perceber que realmente os Brujahs são aquele cara que são mais propícios a desenvolver uma amizade com os humanos do que se aproximarem dos humanos para talvez usarem eles como ferramentas. Tem pessoas que refutam, que dizem, não, os Brujahs estão próximos dos humanos porque os humanos como massa de manobra. Cara, eu vou ser sincero, eu nunca vi de forma canônica um Brujah chegar e voluntariamente organizar uma turba de humanos, mandar os humanos atacar, sei lá, uma fábrica de um Ventru ou qualquer outra coisa e ficar de braço cruzado olhando. Não. Ele vai estar no meio, porque ele tá enganjado com o objetivo daquele grupo. Brujahs, eles podem sim fazer dos humanos somar massa de manobra, mas eles vão estar no meio. Podem fazer, mas eles vão estar junto, vão pegar no pesado. Isso, e talvez nem virem
a massa de manobra, porque na verdade o Bruhá tá ali lutando pelos ideais daqueles humanos no momento. Não tá fazendo os humanos lutarem pelos ideais dele. Na verdade é o contrário. Ele tá lutando pelos ideias dos humanos. Exatamente. E essa é isso que torna os Bruhá tão atrativos para as pessoas que gostam de jogar. Porque eles não são personagens que... eu vou pensar 10 mil vezes antes de agir. Não, ele tá com emoção à flor da pele. Eu acredito, sim, como jogador, eu acredito que os Bruhá são... pra quem tá aprendendo a jogar, acredito que os Bruhá são os melhores pra tu aprender o jogo no começo. Sim. Porque tu vai aprender a não ter... tu não tem que ter tanto sentimento quando tu é um Ventru. Tu não precisa ter tanto... Em compensação, as emoções são mais à flor da pele. Sabe? Os Ventru, até pelo decoro deles, eles não podem demonstrar emoções. Sim. Sabe que um dos exemplos, esse que a gente tá falando sobre usar manifestações, massa e tudo mais, um dos exemplos que eu dou é na minha mesa. Eu peguei, tá? Eu tô narrando o Vampiro à Máscara, terceira edição, né? E nisso eu utilizei aquela grande manifestação de 2013, que não é só por 20 centavos, que eu fiz para os meus jogadores, de que aquela manifestação não é só por 20 centavos, foi iniciativa Bruhá, tá? Contra a opressão Ventru dos empresários Ventrus e blá blá blá. Então os Bruhás, vendo os seus humanos, vendo o rebanho, vendo a humanidade sofrendo a opressão industrializada do transporte público, as tarifas muito altas, eles não se revoltaram e incentivaram os seus carniçais, seu rebanho, seus humanos a fazer isso. Então na minha mesa, essa grande revolução que teve, essa grande manifestação em 2013, foi início de alguns Bruhás. Um exemplo que eu dou, é claro. Certo, tranquilo. Então vamos agora pra parte. Como é que os Bruhás enxergam as tradições? Tá falando das mentiras? Exatamente. Mas é mentira, cara? É aquela coisa. As mentiras pra tu manter a parte que... poucas partes que são, na verdade, respeitadas pelos Bruhá. Por exemplo, vamos começar pela máscara. A máscara é respeitada, porque os Bruhás entendem, esse foi o que manteve os Bruhás na Camarilla durante muito tempo. Os Bruhás entendem, sim, é necessário manter a máscara, tanto para proteção dos membros, quanto para proteção dos próprios mortais. Porque se não fosse a máscara, muitos vampiros iam liberar a besta geral sem pensar duas vezes. E os mortais iam se revoltar e iam acabar destruindo os membros. E aí os vampiros que sobrassem iam tentar destruir os mortais. E ia se retroalimentar. Então, a melhor forma foi realmente a máscara. Foi uma coisa que quando foi criada a Camarilla, foi um dos pontos que os Bruhá acabaram pendendo para a Camarilla, ao invés dos revoltosos que existiam naquela época agora eu esqueci. Revolta anarquista? Revolta anarquista. Foi considerado uma revolta anarquista naquela época. E aí tu entra nas outras mentiras, né? Por exemplo... Quer continuar com as outras leis aí? Uma das tradições que eu acho maravilhosa, alguém tentar impor isso pra um Bruhá, é a da progênie. Que, tipo, cara, o Bruhá ele abraça quem ele quiser. Se ele botar o olho em alguém, ele diz, eu quero abraçar essa pessoa. Ele chegar no príncipe, eu quero abraçar. E o príncipe diz, não, ele vai dizer, foda-se, eu vou abraçar e já é. Por que ele deveria pedir permissão pra alguém, um cara que tá com a bunda sentada lá e não faz bosta nenhuma, pra abraçar quem ele quer ou quem ele não quer? Aí que entra... Por isso que existe um maior número de Bruhá jovem. Mas e aí a represália? A represália... Como é que tu pode fazer represália quando a base da tua força militar, da tua força de combate age dessa forma? Tu fizer represália com um deles, todos eles vão se revoltar. Justo. É isso que aconteceu e é isso que acontece muitas vezes com cidades que caíram pro anarquismo. Sim, com as revoltas. A outra coisa é o domínio. Se tu não te apresentar, o príncipe tu não és nada, não é? Isso é a melhor forma do Bruhá dizer para o príncipe se fuder. Pega, vai lá e obriga o Bruhá a ter que se apresentar. Tá, eu vou lá e apresento. Porcaria, vamos lá, né? E aí o príncipe não reconhece aquele bro. Não, posso dar uma adendo nessa parte? Eu tenho assim, ó, até quase que um prazer quando eu tô narrando, tá? E um Bruhá vai vir se apresentar pro príncipe. E se o príncipe é um Ventru, o príncipe chega e olha pro Bruhá, pro jogador Bruhá. Me cita, por gentileza, as leis. Se tu não souber as leis, tu não tá presente. Não está devidamente
devidamente apresentado e não estás livre para entrar ou sair dessa cidade. Cara, o jogador se bate. Daí o príncipe diz, né? Me diga as leis de cor, da primeira à sexta lei. Daí o jogador fica, mas deixa eu pegar aqui o livro que é o narrador, não, teu personagem sabe. Vai lá, tu sabe. Vai lá, me diz que o príncipe quer. Se tu não me falar, o príncipe não vai deixar tu ficar. Tortura psicológica. Joga nas tuas mesas. Tortura psicológica. Não, de leve, prova oral agora. Do nada, prova surpresa. O jogo não é um terror pessoal? Sim, isso. Então, Terror pessoal é uma coisa, tortura psicológica é outra. segue a ficha, Devon, por gentileza. Qual é a próxima tradição mesmo, que eu já tô ficando nervoso? Cara, temos... Tu já falou da Prodigy, agora... Temos o respeito. Aproveitando da primígia da Progeny falando ali, já que os Brujas não costumam não pedir autorização para realizarem abraço, ou não se importam em não receber, se deve muito também, eu acho, ao fato que normalmente os Brujas que tem numa região, eles são crias de um mais velho ou de dois mais velhos que já estavam ali. Não é tão comum, por exemplo, virem Brujas de outras cidades para vir morar ali. Não é que não é tão comum, é mais comum tu encontrar, por exemplo, um monte de cria do Bruja dentro dessa cidade. Sim, verdade. Do que simplesmente, a cidade tem, porque esse Bruja aqui veio da Europa, esse aqui veio Não, isso aí, do Brasil, isso aqui veio de não sei aonde. Não, normalmente a ralé daquela região é composta por um ou dois senhores que já estão ali. 3, né? Isso, no máximo 3. Eles já ancilas ou anciões, que são já senhores de toda a população Bruja naquela cidade, ou naquela região. Isso, é mais comum encontrar a organização do clã assim. Além das leis, vamos pular pra... Acho que tem mais alguma lei que vale a pena ser comentada? A hospitalidade Bruja, como é que ela é? Hospitalidade, tu vai negar pra um Bruja onde ele quer ficar, vai destratar um Bruja, é o bom senso, né? Se tu destratar o Bruja desnecessariamente, o que vai acontecer? Tu pode, ele vai simplesmente se morrer e sair de perto, ou B, o que geralmente acontece, como geralmente é o grupo mais numeroso, a ralé, faz um chamado às armas e destrói o local. Justo, bem simples. O que é um chamado às armas? Chamado às armas Vamos falar de um chamado às armas, um call to arms. Estamos falando e não explicamos o que é o chamado das armas. O chamado às Call to armas é uma coisa que todo membro do Bruja, principalmente nos lives, ele tem é parte da qualidade dele. Todo Bruja tem o direito de convocar todos os Brujas daquela região para fazer um objetivo. O problema é o seguinte: toda vez que tu faz isso, se tu fizer isso por um motivo torpe, por um motivo idiota, tu vai ser alvo de uma algarvia tu vai ser alvo de despertar uma algarvia de ódio. Porque tu fez uma idiotice. É um imbecil. Mas se for por um motivo válido considerado pelos Bruja, tu vai ser apoiado e E tu concorda com o que você falou? Mas é assim mesmo. Cara, tu tem que ter um motivo. É a mesma coisa, pergunto pra ti. Se alguém te convidar, tu que já participou desse tipo de coisa, se alguém te convidar, vamos protestar contra o aumento da passagem. Tu é a favor? Ok, então. Com certeza. Todos os Bruja vamos protestar contra o príncipe que tá destratando o nosso clã, tipo, tá acabando com o nosso território, tá? Então, tipo, todos os Bruja vão ir. Mas agora, se, por exemplo, sei lá, tu teve uma briga no Elísio e tu não pode encher um toreador de soco. Aí tu quer ir lá pegar ele no refúgio dele. Aí tu convoca aquela loucurada, aquele monte de Bruja, vamos lá. E aí, tipo, chega lá, por que a gente tá indo lá mesmo? O cara, ele falou que eu sou da ralé. Então, do Elísio eu não pude bater nele. Cara, tu só me lembrou agora o filme do Cidade de Deus. O Zé Pequeno. Por que eu não chamei de bala aquele filho da puta? Vamos voltar, vamos tomar a boca do Zé Pequeno depois. Vamos tomar a boca do Senador depois. É a mesma coisa. Mesma coisa toda. Só pra eu fazer um parênteses, eu cometi um erro que era sobre o domínio. Eu inverti domínio com a hospitalidade. A hospitalidade que tu tem que se apresentar pro príncipe e o domínio é onde tu quer ficar. Sim. Domínio os Brujas geralmente fazem onde eles quiserem. Onde eles conseguem também. Principalmente isso, né? Principalmente isso. Geralmente onde eles querem, quando estamos em maior número. Quando estamos em menor, é onde a gente pode. Vamos passar pro próximo tópico? Só um adendo no chamado das armas também, que é interessante. Ela é uma espada de 2 gumes, né? Se tu usar muito bem, ela pode funcionar. Se tu usar mal, ela pode te cortar. E muitos eventos que acontecem dentro de principados, às vezes acontecem justamente por causa disso. Se um príncipe é muito opressor, tá pisando no direito de todo mundo e pisou muito feio no calo do clã Bruja, é possível que um deles convoque todo o clã e
Em menos de 24 horas, aquele cara deixa de ser príncipe. Todos eles se reúnem, começam a sabotar os planos do príncipe, a cidade, e uma hora eles vão estar com uma rodinha em volta do príncipe, chutando, cuspindo e fazendo um monte de coisa. Outro adendo também a isso, esse ponto que você tá colocando, Rafael, é que se tu parar pra analisar, existe também outros clãs que também possuem essa mesma tática. Essa mesma tática de fazer uma reunião, chamar todos os clãs daquele grupo e fazer uma ação. Por exemplo, os Ravnus. Se não me falha a memória neste ponto, os Ravnus também têm essa mesma organização. Tem. Que um Ravnus foi destratado numa cidade. Então tá, eu vou chamar todos os outros Ravnus e vamos fazer um arrastão aqui. Não que seja exatamente neste ponto que eu tô falando pra vocês. Estou falando de uma forma chula, tá? Assim que vier o podcast sobre Ravnus, a gente vai explicar mais detalhadamente como funciona. Sim, os Ravnus podem fazer uma chamada. Por isso que a maioria dos príncipes, quando percebe que tem um Ravnus dentro do território deles, é tipo, deixa esse cara ali e vamos rezar pra ele ir embora de uma vez. Ou seja, o chamado de armas não é exclusivo do clã pro Ravnus. Só que essa nomenclatura é exclusiva do clã. Não, o chamado às armas é exclusivo deles. É exclusivo. A nomenclatura Isso. é exclusiva do clã pro Ravnus. É que o método de operação também é diferente. O do chamado às armas é bizarro. Tipo, tu pode ser um príncipe senhor, príncipe fodão da região, tu vai dormir, tá tudo tranquilo, tu abre a tua janela depois que anoiteceu, tem 50 mil neguinhos ali fora, só te chamando, vem. Que é um exemplo de já era. Prática. O que Xavier fez no Romance de Clã. Ele convocou 30 gangrel pra ir contra o Leopoldo. Ele convocou uma manada de gangrel pra ir contra. Agora tu imagina a proporção, tipo, os gangrels também são individualistas, e aí eles aceitaram o chamado de um ancião pra, né, combater lá o negócio. E veio 30 gangrels, mais ou menos. Eu acho que se fosse um chamado às armas, tinha uns 150 Bruhari. É a diferença. Porque vai se espalhando, e antes por exemplo, sei lá, nós estamos aqui, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, eu tô em São Paulo, tá? E aí eu tô ali numa das cidades de São Paulo. E aí eu faço um chamado às armas. Aqueles Bruhari ali das cidades próximas, antes de saírem, eles avisam os caras das cidades próximas deles. E assim sucessivamente. E assim isso vai. Tá em São Paulo, aí tu faz. Aí vai o pessoal de Guarulhos e de todo o ABC paulista. Aí vai o pessoal de Campinas, de Bragança, e vai espalhando. E se pá, chega até em Santos. Não, chega no Rio de Janeiro, tranquilo. Santa Catarina, tranquilo. E entra outro problema também. Os Bruhá, pra cada... Se tu pegar, tipo, os outros... São 7 clãs, tá? Se tu somar os outros 6 clãs, tu não vai ter o número de membros que tem só do clã Bruhá do mundo. Não concordo. Não. O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, existe outras formas de organização de outros clãs que se assemelham a esse chamado das armas. Sim. Não quer dizer que o objetivo seja o mesmo. Não. Mas é semelhante. Eu acho... outra nomenclatura, claro. Eu acho que a mais perigosa é um chamado às armas. Pelo jeito que ele se prolifera. Sim. É horrível, eu acho. Eu te digo que não pelo jeito que se prolifera. É porque toda cidade vai ter um Bruhá. Exatamente. Toda cidade vai ter um Bruhá. Tem um Bruhá. Ou seja, é mais fácil de tu... E como eles são a maioria jovens... Exato. São colocassas, eles vão querer participar. Tem Chief também, tá? Olha aí. O Spander tá aí pra dizer a verdade. Sim, então, ou seja, é mais fácil, é mais perigoso o chamado das armas, porque toda cidade vai ter um Bruhá e possivelmente, quase em todas as cidades, o clã Bruhá vai ser mais numeroso. Claro que fora o clã Nosferatu. Que o clã Nosferatu tu não tem um número preciso. Se o Nosferatu fizesse um chamado às armas, eu acho que teria mais Nosferatu que Bruhá. Aí sim, esse ponto eu acredito. Eu acho, não sei. Mas eu digo que é perigoso devido ao número de clãs, número de integrantes Bruhás em cada cidade. Então por isso que os príncipes têm cautela com esse clã dentro dos seus domínios, porque isso pode acontecer. Muitos príncipes deixaram de ser príncipes da noite pro dia por causa disso. E o mais incrível, pelo menos, que eu percebi dentro do mundo das trevas, todas as vezes que aconteceu isso, que são poucas, né? Tipo, pra te fazer por qualquer coisinha, são coisas extremamente graves. Eu nunca vi o Kratos sofrer uma represália. Nunca tem de forma assim, os Bruhás foram punidos porque eles foram lá e destronaram o príncipe de Atlanta. Não existe isso, nunca vi. O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, que basicamente assim. É porque é muito perigoso. Tu lidar com Bruhás pode ser tanto benéfico, mas tem a mesma proporção que tu vai usar eles pra o que tu quer fazer. Então o Ventru precisa, sei lá, tem um bando de Sabate atacando. Quem são o pessoal dentro da Camarilha que é mais apto a combater o Sabate? Vão ser provavelmente os Bruhá e talvez alguns Gangrel. Sempre vai ter tipo... O Gangrel não mais. Ele não faz parte da Camarilha. O Bruhá também não, cara. Então... Não, o Gangrel é desde antes dos Bruhá. Não, tudo bem, mas aquela
coisa que eu quero dizer é assim, quem é mais apto dentre os clãs, quem conhece os membros que são mais aptos a defender a cidade contra os Sabás? De forma física. Então tu tem que tratar eles bem, porque tu precisa deles, tu precisa da força deles. Mas agora é aquela coisa, tu trata, todo príncipe trata um Brujah bem suficiente pra ele não ficar furioso, pra ele não se irritar contigo e não querer te prejudicar, e não também o suficiente pra ele não querer ficar onde tu tá. Basicamente assim, então tu tem que lidar com o Brujah. É aquela coisa, tu tá lidando com o inimigo sempre. Tu tem que tratar ele bem o suficiente pra ele não querer te destronar, mas não pode dar muita liberdade pra ele, porque senão ele vai se instalar ali e tu vai ter aquele inferno pra sempre te incomodar. E aí é que chega aquela situação, né? Todo príncipe, como o Demon falou, tem que acabar tendo essa visão. Falou que já foram destronados, só que pros Brujah, a maioria é um indivíduo, né? Não é... Quando faz um chamado às armas, tu não vai lutar contra a instituição Camarilla, tu vai lutando contra o indivíduo. O que eu acredito que a Camarilla não quer fazer é perder, como o Demon falou, a força militar, a tua força principal de combate. Porque eu já tinha dito ainda pro Henrique, se tu perder os teus soldados, como é que tu vai te manter? É que esses eventos são tão isolados e raros que eu acho que talvez a Camarilla, quando acontece, ele enxerga assim, pô, esse cara foi tão burro o suficiente de irritar o clã, porque se unir, tirar ele dali, azar é o dele, né? Não teve capacidade de comando, azar é o dele. Nenhum príncipe foi tirado pelo chamado das armas porque ele tava sentado fazendo nada. Provavelmente ele ofendeu um membro do clã ou o clã inteiro, ou não era uma injustiça muito grande. Não era porque ele era um ótimo príncipe. Porque ele era um ruim príncipe. Começou o Estado Livre Anarquista. O príncipe foi lá, teve todo um problema com um membro específico e o clã inteiro se uniu. Poxa, vamos ter um julgamento. E chegou no julgamento, o próprio ancião, Brujah, que era no primogênito, ficou do lado deles. Aí os Brujah se emputeceram e tiraram todo mundo e agora é nosso. E pior que eu acho que, se eu não me engano, os Brujah até deixariam a questão de lado se o primogênito tivesse... Mesmo que o primogênito tivesse votado pra punir aquele cara lá nesse episódio e tivesse perdido, eu acho que o clã... Não, beleza. E a gente tentou. Tentamos. Politicamente a gente tentou, não conseguiu. Eu acho que o que estressou foi tipo, não, peraí, nem o nosso primogênito nos apoiou. Não, vamos botar isso abaixo. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Por isso que quando a gente convoca o Garvide e o Ródio, geralmente é na casa do primo. Então... Justo. Os Brujah, vamos dizer assim, dentro da Camarilla, eles precisam dela porque, né, vamos dizer, ela fornece o combustível necessário pro clã, que são coisas pra se colocar contra, gera muita oposição e eles precisam estar ali, vamos dizer que um precisa do outro, aquele sentimento de, que adianta talvez eu ir pra anarquia, não vou dizer que é um pensamento geral, mas o que adianta eu ir pra anarquia ou eu ir pro Sabá, onde tá todo mundo unido por uma bandeira, eu posso ficar aqui na Camarilla e eu tenho aquilo, né? Aquela... Como eu vou dizer? Eu tenho o que me alimenta aqui dentro da seita que eu tô. Cara, deixa eu explicar. Todo Brujah, no fundo, ele é um anarquista. Nosso símbolo do nosso clã é o lado anarquista de cabeça pra baixo. Sim. Então, depende de qual época você se refere. O que eu quero dizer é que por mais que a gente possa estar de boa dentro da Camarilla, a gente tá lá, a gente sempre é aquela pedra no sapato do príncipe. Eu posso ser o Brujah que veste a camisa, eu sou Camarilla. Ou Keep Calm, eu amo a Camarilla, sabe? Mas, tipo, querendo ou não, sempre tu tá lá pra incomodar o príncipe, pra tentar fazer valer a tua vontade. Tanto que tem muito príncipe Brujah. Não tem. Tem alguns. Acabou de entrar agora uma discussão, começou uma discussão. Tem, não tem, tem. Não é, eles não são maioria nem de longe, mas existe. Eles são os mais raros entre os clãs. Entre os setes. Entre os clãs da Camarilla, o príncipe Brujah é o mais raro. Mais raro até mesmo que o príncipe Gangrel? Acredito que Gangrel não conta. Não. Quando eles estavam... Gangrel é mais raro. Quando eles estavam presentes na Camarilla. Quando eles estavam mais presentes. Gangrel é mais raro. Aí o Gangrel era mais raro. Gangrel é mais eu raro. fico imaginando uma cidade regida pelo príncipe Gangrel. Ele vive viajando, tá ligado? Quem manda é o Senescal dele. Ele só faz de vez em quando pra tocar o terror. Diz, eu tô aí, eu sou príncipe e eu acho que eu vou pegar um avião. E eu vou viajar. E vai embora. Legal, cara, eu acho que o Gangrel não pegaria um avião, pegaria uma estrada. Caroneiro. Vamos dizer assim, ele tem que vencer muitas milhas de forma rápida, pega um voo do exército lá, aqui ó, não tem dinheiro, posso pegar carona com vocês aí? Pode, já era, viagem, tranquilito. Sim. E voltando àquela parte das tradições que
nós falando, que é uma coisa que o Debon já falou várias vezes, o Bruxa ele abraça quem ele quiser. E aí na responsabilidade acaba acontecendo, a tradição da responsabilidade acaba não sendo tão respeitada muitas vezes pelos Bruxa, porque eu abracei, mas foi no momento em que eu tava achando que esse cara ia ser legal, mas essa pessoa não é, ele é um bosta. Chuta o traseiro dele, larga ele no mundo, e aí tu tem um Kaiti. Por isso que os Bruxa são famosos, a maior parte dos Kaitifes na verdade são Bruxa. É uma das coisas que acaba aparecendo nos conceitos, até mesmo sugerido no clã Bruxa. Só um parênteses aqui. Ô, Debon, como é que é o nome do clã? Bruxa. É Bruxa ou é Bruxa? Olha, eu já ouvi Bruxa, já ouvi Bruxa, eu já ouvi Bruxa, Brujá. então... Eu falo Brujá até hoje. Então, a pronúncia é uma coisa complicada. Tem um canal que eu recomendo, é The Gentleman Guide X, tipo, que é o cara faz uns vídeos, tipo, o guia do Gentleman pra tal clã. Em inglês. É, em inglês. E a pronúncia dele é impecável. Então, normalmente a minha pronúncia, eu pego a referência daquele cara. Ele fala Bruxa, e então eu falo Bruxa. Brujá, boa. Tocando a ficha, continuando... Chegamos ali na parte dos cargos, então a gente já falou que príncipes, Brujá são um pouco difícil de terem. Acontecem às vezes, mas eles não costumam manter o poder por muito tempo. Não por questão de competência ou algo do gênero, mas é pelo estado de espírito dele, vamos dizer assim. Ele é um ser que precisa de, vamos dizer assim, de motivações pra existir, e às vezes tá sentado numa cadeira mandando não é uma motivação. Eu vou dizer que até mesmo se a cidade for bem valiosa para alguns outros clãs, eles vão querer tirar esse Bruxa do poder. Sim, e não façam chamada às armas se isso acontecer, porque o teu clã vai te tirar eles mesmos, tá ligado? Por exemplo, vamos pegar lá, digamos que tem um membro Bruxa que é príncipe de São Paulo. Poxa, São Paulo é a maior capital da América Latina. Outros clãs vão ficar interessados nessa capital. Só que aí é que tá uma coisa que tu falou. O chamado às armas. Esse príncipe ele tem condições de fazer um chamado às armas. Só que ele tem que ser respeitado pelo clã. Exato. Primeiramente isso. Primeiramente tu tem que ser respeitado pelo clã. Quando tu atinge o principado, os Bruxa vão... O Bruxa vai pensar... Os membros Bruxa, eles vão pensar, vou ter que... Ele vai melhorar as coisas pra nós, né? E se o cara pega e não faz merda nenhuma, eles vão vai se fuder. Não vou te ajudar. Não vamos te ajudar, viram as costas. Que chama das árvores? Eu não vi nada. Tu viu alguma coisa? Não vi nada. Nós temos o lado... Tem tão pouco príncipe Bruxa, mas o que nós temos a maioria são barões Bruxa. Sim. Isso tem bastante. Tanto quanto xerifes também. Isso tem bastante. Xerifes, delegados e Xerifes algozes. por causa do porte marcial físico que o clã tem, né? Sim. Eles são bons nesse tipo de cargo. E o mais valioso que o clã considera são, no caso, a posição de primogênito. Eles gostam, eles acham muito importante esse tipo de engrenagem dentro de uma cidade. No live eu queria ser o primogênito, porque o primogênito tem a vantagem de tu ter um status dentro da Camarilla, ao mesmo tempo ter um status dentro dos Bruxa. Porque se tu luta pelos Bruxa dentro da Camarilla, que essa é a função do primogênito, é uma coisa que te dá fama, te dá renome dentro do teu próprio clã. E isso facilita muito pra interação e fazer com que o teu clã obedeça às tradições da Camarilla de forma suave. Tipo, olha, pessoal, eu acho que isso aqui é uma boa ideia. Não é? Faça porque eu tô mandando. Não, eu acho que isso aqui é bom. Tu não acha que é bom? Então por que, cara? Falei. Tem formas e formas de tu conseguir convencer as pessoas a fazerem as coisas. Fora que é um cargo que te dá muitos benefícios e poucas responsabilidades, de certa forma, né? Exatamente. Tu pode pegar e olhar, não, esse aí fez merda. Fez merda? Fiz. Olha, vou ter que te punir. Tu sabe, tu fez merda, né? E falando nesse cargo, existe a possibilidade de um neófito, um ancilai, ocupar essa cadeira? Sim, um ancilai pode ocupar essa cadeira com facilidade, dependendo do porquê. O primogênito e neófito. E neófito vai depender do renome dele no clã. Porque dependendo do príncipe, se é um príncipe mais liberal, ele vai pedir para que o próprio clã escolha seu primogênito. Que é normal, é a tradição. A tradição é. A tradição é essa. Pra todos os clãs são essas. Geralmente é o mais velho. Não, aí é que tá. Ele vai pedir para que isso seja feito. É uma tradição, só que muitas vezes ela não é respeitada, que é um QI, né? Sim, com certeza. Eu quero que seja tal pessoa. Só que o clã Bruxa vai já começar mordido com esse cara. Então, as pessoas escolhem, os próprios membros escolhem esse Bruxa, se é o neófito, é o cara que tem mais renome dentro
dentro daquela cidade, ele pode ser o primeiro, sem problema algum. Pois, normalmente, quando é escolhido um cara da primigênia, quando entra um príncipe novo na cidade. Então, provavelmente, quem foi o cara que lutou mais ativamente pelos Brujah antes, no antigo príncipe, quando tava no seu comando? Esse cara vai ser escolhido. Ele pode ter sido abraçado mês passado. Ontem. Se nesse mês que ele foi abraçado, Ele fez por merecer? ele tava dando soco na cara de Ventru, todos os Brujah vão gostar dele. Ou ainda pegar e eles, esse Brujah conseguir fazer algo que fez a glória do clã. Por exemplo, deu um golpe de sorte e no ataque Sabá acabou levando um bispo Sabá. O cara pegou e conseguiu, olha, ele tava na hora H com uma caixa de dinamite, largou na cabeça do desgraçado, explodiu, tipo desenho. Conseguiu destruir o desgraçado. Jogou a bigorna Cartoon agora. Jogou a bigorna no bispo da sombra e tirou 150 sucessos Na jogada de dados. na jogada de dados. Com 3 dados. Exatamente. Então, tem umas criaturas que tem sorte e tem rabo. Então, que é possível. É um cargo dentro do clã que ele, vamos dizer assim, ele não costuma trazer muitos percalços ou algo do gênero em relação de tratativas internas, porque se um príncipe recebe um neófito Brujah reclamando do seu primogênito, é porque realmente tem um problema. Aquele primogênito não deve estar atendendo às expectativas do clã, porque é o costume do, vamos dizer assim, é o modus operandi do clã. Normalmente, se 2, 3 Brujahs estão descontentes com um outro Brujah, é porque normalmente é verdade, não é porque eles estão, vamos dizer assim, criando uma jihad que nem toreadores fazem, ou criando uma jihad que nem Venturos fazem. Não, realmente, quando um neófito Brujah chega pra reclamar do seu primogênito pra um príncipe, é porque realmente tá acontecendo alguma coisa, é bom dar uma olhada. a gente não maquina contra nossos próprios membros. A gente chama ele com uma grave de ódio e senta o cacete nele. A gente chama ele na bala. Então quando tem um reclamando que... Não, a gente chama todo mundo pra casa dele pra fazer a varada lá. Isso. Por isso que quando acontece esse tipo de atitude, realmente é porque tem alguma coisa muito errada com o primogênito. Ele não deve estar atendendo as necessidades do clã. Então se o príncipe decide, cara, tu não vai ser mais o primogênito, não vai vir outros anciões ou outros neófitos dizer, não, cara, tá tirando por quê? Porque esse cara... Não, realmente o clã tá descontente com ele. Então é bem tranquilo de resolver esse tipo de questão dentro do clã Brujah. E aí, uma coisa que é voltando aos cargos, outro cargo que é raro os Brujahs pegarem, mas é um cargo que é muito interessante, principalmente para os Brujahs que são mais focados no social, é a arpia. Quando um Brujah ele tá sendo um Brujah contar como arpia, ele ou ela tem a capacidade incrível de ser imune a uma coisa que funciona muito bem com as arpias, porque tradicionalmente as arpias são geralmente historiadores, que eu vejo. Mas nós temos que colocar aqui, especificar aqui, que a função arpia no RPG de mesa, ela tem algumas diretrizes e a função arpia no live é outras diretrizes. Elas têm mais autonomia, mais liberdade e mais, eu posso dizer, poder de influência. Uma arpia ela é muito mais poderosa dentro do live. Dentro do live action. Ela é muito mais poderosa do que no RPG de mesa. No RPG de mesa, ela é dita como, claro que não é exatamente isso, mas ela é dita como a vizinha fofoqueira. Não é nem um cargo oficial, eu acho. Não, ela é oficial. Ela é oficial. Não, ela é oficial, mas ela não é, porque, tem arpia, mas se não tiver, beleza. Não é... Ela não é necessária. Ela não é essencial pro funcionamento da do live, meu Deus, a arpia tem um puta de um poder. Ela tem poder de atuação, uma arpia. Uma arpia bem... Tem jogador que briga no soco pelo cara. Uma arpia bem construída. A gente jogou junto, Inácio. Tu sabe que a arpia, ela tem uma função forte. Eu lembro de uma Brujah que tinha justamente uma arpia Brujah que era legal. Quando o príncipe queria falar, ela olhava pra todo mundo assim, cala a boca! O príncipe quer falar! Funciona. Era engraçado. Outra coisa que a arpia tem, quando por ser Brujah, é que muitas vezes o que se usa é a bajulação. Geralmente os Brujahs são meio que imunes, porque quando tu vem na ralé e alguém chega te bajulando, tu olha e diz, tá, filho, tu quer o quê? Pode falar, corta a palhaçada e fala direto. Exatamente, tá me bajulando, eu não sou um clã suscetível à bajulação, né? Os Brujah não são suscetíveis à bajulação como toreadores ou ventrusos. Tá me bajulando? Tipo, o que tu quer? Desembucha. E outra também que é o seguinte... Quer dinheiro? O que tu quer? Não tem dinheiro, o que tu quer? O personagem do Debon aqui, tá?
o personagem do Debon tá devendo um favor menor para o personagem do Rafael, no RPG de mesa. Tá, beleza, é um acordo entre os dois. Mas já no live, não, necessita-se da arpia para poder oficializar, legitimar esses favores menores, maiores e medianos. É que se não é pago, a arpia pode abrir um escândalo. E aí dentro do live action, um escândalo é uma coisa muito feia. Tipo, se uma arpia chegou, sei lá, o Debon deve pra mim e não quis me pagar. E aí eu fui lá e fiz queixa, a arpia vai dizer assim, ó, ela vai lá e faz um pronunciamento formal na frente da camarada toda, ó, tô abrindo um escândalo aqui, fulano ali, o fulano não quis pagar o ciclano, então todo mundo fica sabendo que ele é um caloteiro. Então a partir da frente, quem quiser fazer favor com o cara, já tem noção que ele pode não te pagar. Então e acho de repente ele não pagou porque ele não pôde, mas... mas a maquinação da arpia. A arpia... Ele tá mal falando pra si. É. Por isso que eu odeio a arpia. E a arpia, se não me engano, ela pode te tirar, dentro do live action, um status social muito importante. Ela te tira um status. Ela chega e diz assim, ó, tu não é mais aí honrado porque tu não pagou a dívida pro cara. Quando tu pagar, tu volta a ser honrado. E aí os status sociais baixam. Eu acredito que dentro do live, não interessa o clã. É importante demais tu ser arpia. É importante não. É bom tu ser arpia. Sim. Uma hora a gente vai fazer um podcast uma hora sobre live action. E por que não? Exatamente. A gente pode explorar bastante esse tópico. Então... Seguindo ali, nós temos um antecedente muito importante, que é específico assim, vamos dizer, é muito mais comum tu ver dentro do clã Brujá do que em outros clãs, que é força militar, que é um antecedente que tu tem ali, que normalmente os Brujás compram, que é o que tu, vamos dizer assim, os níveis ali te dão seguidores, que são vamos dizer assim, podem ser gangues, podem ser bandidos, vai saber como é que tu organizou ali a tua trupe, que são os caras que vão te ajudar na hora do Vucu Vucu. Então um Brujá com esse antecedente, ele pode reunir em poucos minutos 30 pessoas pra apoiar ele a fazer uma coisa, 45 pessoas, que são um grupo ali mortal que apoia esse Brujá. É comum ver esse antecedente, ele é apresentado dentro do Clubrook Brujá, e para outros vampiros que queiram comprar, ele aparece no suplemento do Elysium em inglês. Então, por que tem essa distinção? Porque como os Brujás são próximos dos humanos, é muito mais fácil para eles reunir um número de seguidores que vão apoiar ali a causa dele, do que um outro clã. Cara, é que esse antecedente difere, por exemplo, tu tem São Ventrucos tem recursos, tu pode comprar um exército mercenário, cara, um exército que, tipo, ele luta por dinheiro. O Brujá não, ele vai chamar todos os amigos dele, todo o pessoal que ele apoiou no último protesto contra um governante. E aí tem um adendo, ele pagou pelos caras, mas ele não vai conseguir nunca pagar a lealdade deles. Exato, o Brujá já não, o Brujá já tem a lealdade já. Esse antecedente te garante a lealdade dos caras. Eles não vão distrair. Quando eles verem que o circo tá pegando fogo, eles não vão começar a debandar. Eles vão ficar contigo e vão lutar. Porque eles são, né? Leais à causa. Eles são leais à causa. Diferente do... vou ali, contrato 100 mercenários. Começa a engrossar o caldo desses 175 foge. Azar, meu. O nosso contratante vai morrer mesmo, gente. Diz aí que o cara morreu, 100 soldados pra invadir uma cidade de Sabá. Aí vai lá o Bispo La Sombra e oferece o dobro do que tu pagou. Eles vão simplesmente trocar de lado. O exército Brujá não. Exatamente. Que eles chamaram aqueles caras, eles são cegos. Exatamente, eles vão te apoiar até o final. Então, tem algumas outras qualidades ali e defeitos que são específicos pro clã, que a gente aconselha a ler o livro pra, né, poder ter um entendimento melhor. E senão vai ficar muito extenso aqui o podcast, a gente falar qualidade por qualidade. Tu gostaria de acrescentar alguma coisa, Inácio? Não, só as misturas de... As metadisciplinas? As metadisciplinas, que são as 3 metadisciplinas Brujá. Posso começar? Eu sei que a preferida. Eu quero falar da minha favorita, cara. Fúria Ardente? Eu acho que é de todo mundo. Eu acho que essa é a disciplina mais linda que existe. Ela é tudo que tu precisa. Porque tu não vai mais depender de uma lâmina, tu não vai mais depender de te gastar sangue uma garrafiada. Simplesmente, cara, tu vai olhar pro cara e vai encher ele de soco. Agravado. Vai arrancar a cabeça dele. Ela é tão... Qual é a mecânica e a regra da Fúria Ardente? A Fúria Ardente é basicamente como se fosse uma potência a mais. Ela funciona igual a rapidez. Tu gasta sangue pra ela funcionar. Tu vai gastar 1 ponto de sangue por uso dela. Por exemplo, se tu tem rapidez 5, tu quer dar 5 socos com Fúria Ardente, tu faz. Tu gasta 5 pontos de sangue a mais naquele turno. Teus 5 ataques vão sair com limitado pela geração do vampiro. Ah, sim, claro. Então tu tá me dizendo que a Fúria Ardente deixa o Brujá dando dano gravado? Sim. Como se fosse o Gangrel, como se fosse... Como se fosse um soco, como se fosse fogo, como se fosse luz do sol. Simplesmente tu chega
dando agravado no cara. Tá, e o que é necessário pra isso? 3 de potência e 3 de rapidez. Apenas isso? E mais um gasto de experiência de... 15 pontos. É 15 pontos de XP. Pra ganhar. Um abuso, podia ser uns 5 só pra mim, já tava valendo. E que mais de. O que ela te dá mais? Apenas é isso que tu ganha? Basicamente é isso. Claro, tem toda a descrição dela no livro, tudo sobre. Mas basicamente é isso. Tu vai, a partir daquele momento, tu vai começar a bater com as mãos nuas e dando agravado. Ou seja, esse é o bom golpe contra os Ventru. Claro, infelizmente esse safado tem fortitude, né? Inácio, quer falar sobre a tua meta? A meta de disciplina que eu mais gosto é o Coração de Ferro, que é Por que será, né? Por quê? Imagina, tu vai pegar e tu precisa de 3 de potência e 3 de presença. Ela é uma meta de disciplina mais cara dos Bruja, que é 18 pontos, e ela substitui uma vantagem que é extremamente rara, que é Vontade de Ferro. Ela faz os mesmos efeitos de Vontade de Ferro. Então, Só que tu gasta, em vez de ponto de força de vontade. força de vontade, tu gasta 100. Então, é muito mais fácil de tu recuperar, né? Sim, bem mais simples. O cara gasta na força do ódio os pontos de sangue ali. Tu não vai me dominar. Exatamente. E é a melhor coisa quando tem um Ventru com dominação enchendo teu saco, né? Sim, justo. Tu tem, eu tenho como resistir a isso? Ótimo. Ou ainda um Tremere querendo mexer com a tua cabeça. Um Malkaviano querendo mexer com a tua cabeça. Esse é o mais perigoso de todos os 3. É o Malkaviano. Com Vontade de Ferro e Coração de Ferro. Aí sim ele é imparável. E Fúria Ardente. E Fúria Ardente. Aí fechou o pacote. Por último é a Percepção da Não-Vida, que é Auspícios 1 e Potência 3. Que essencialmente tu consegue ler tu consegue ver em outros vampiros a presença das 3 disciplinas físicas: Fortitude, Rapidez e Potência. Então tu consegue verificar se aquele cara ali ele tem Fortitude. Tá. Vou ter que ligar a Fúria Ardente. Vou ter que pegar e usar alguma coisa mais interessante. Esse aí só tem potência. Ok. Se eu bater ele mais rápido se ele só tem potência, então tá tranquilo. Só tem que derrubar ele antes de conseguir dar bater. Tu é um Bruhá. Tu vai passar vergonha, né? Tu vai ali, tipo, um cara tem fortitude, tá? Pera aí. Aguenta aí. Vai ali, puxa um ferro ali de uma grade ali, tipo, agora vamos ver a tua fortitude. Agora tu vai ali e não tem, beleza. Posso dar um soco que ele vai cair, tá ligado? Não vou passar vergonha de dar um soco e o cara não cair, né? Porque tu acha que no meio dos brothers de Bruhá. É muito raro tu ver um acontecimento, um Bruhá perder uma briga. Ele tem toda uma leitura do combate antes de começar. Temos mais alguma coisa? Não, é isso aí. É isso aí? Uhum. Além do Teobel, temos mais algum notável? Bruhá? Muitos. Tem o Jack Sorridente. Jack Sorridente eu acho que é um membro... Eu particularmente não gosto muito dele, mas ele foi essencial, assim. Sim, ele é um notável, eu gosto dele. Los Angeles. Ele foi, assim... No São Francisco, não foi? Não, Los Angeles. O método dele pra desestabilizar o príncipe de cada cidade que ele passava eu acho que é errado, porém, porque ele fere a máscara. Só que ele é muito eficiente, porque basicamente tu cria um problema com o príncipe, que enquanto o príncipe tá focado naquilo, tu vai poder fazer outras coisas. Basicamente, o Jack Sorridente, ele passava de cidade em cidade, abraçando uma rafuagem, uma ralé mesmo, e deixando solta na cidade. Enquanto o príncipe tava tentando gastar o seu tempo, seus recursos para resolver aquele monte de cria que ninguém sabia onde tinha saído, e ele já tava indo pra próxima cidade fazer isso de novo. E pra próxima, enquanto isso, os príncipes em todas as cidades estavam tendo problemas pra resolver esse tipo de coisa, enquanto isso, o movimento anarquista tava fazendo o que bem queria. Tem o Robin Leland também, né? Quer falar Seria alguma coisa? Robin Ou Hood? acho que a gente pode passar para os nossos personagens mais notáveis? Bom, já vamos fazer essa parte. Eu acho um dos personagens mais notáveis depois do Jack Sorridente, do Teobel, acredito que é a Tara, príncipe de San Diego. Traíras. Dart traíros. Ela é notável pela sua trairagem. Exatamente. O que acontece? Ela pegou e fez aquilo que ela achou que era pra tentar se proteger, mostrando que nem sempre os Bruhá são contra o poder. Bem, ela era o poder, né? Ela era a príncipe. E aí deu todo o momento anarquista em volta dela, ela ficou do lado dos anarquistas até a hora que os anarquistas começaram a perder poder. E como cada baronato anarquista é meio que independente, é como se fosse uma cidade-estado, então ela acabou sentindo que estava perdendo mais ficando com os anarquistas e conseguiu fazer a trairagem de pegar e voltar a San Diego novamente para Camarilla, e com isso a Camarilla investiu muito em San Diego e manteve San Diego como sendo um antro de proteção Bruhá e dos vampiros do Ocidente, quando estava tendo a invasão dos vampiros do Oriente.
A Camarilla tava precisando de uma base de operações próxima, né? Então eles escolheram San Diego porque era um território do Camarilla. Ela virou a mesa primeiro pra um lado e depois virou de volta. É que toda aquela costa ali da Califórnia não tinha uma cidade da Camarilla. Então a Camarilla não tinha como se aproximar até ali, pra dali começar a espalhar as forças delas pra tentar empurrar os Katai pra fora ou o Sabá, o que fosse. Que convenhamos, né? E aí eles conseguiram, né, quando ela virou a casaca. Lá nos Estados Unidos, cara, o cenário tava bem complicado pra Camarilla. Ou tinha os Kataio, ou tinha o Sabá, ou tinha os anarquistas. Então a América do Norte, lá nos Estados Unidos, é um cenário complicado, mas é um cenário bacana de se jogar. Mas, muito bacana. Fora isso, bom, Inácio, Rafael e eu pergunto pra vocês e pra mim, quais foram pra vocês os melhores personagens que vocês já jogaram ou viram em mesas? De bom? Cara, eu já joguei muito de Bruhá. Deve ser por isso que tá fazendo o podcast Bruhá conosco. Por que será, não? Provavelmente por causa disso. Mas assim, posso falar do meu personagem mais recente, que é a primeira mesa de V5, eu tô tendo a oportunidade de jogar e tá muito bacana. Tu quer falar sobre Nikituko, é isso? Eu quero ficar. Eu falei que a gente no final do podcast ia contar a história. Pode contar a história do Nikituko. Cara, basicamente, eu tive o prazer de ser o cara que empalou e matou um Nikituko. Tava atormentando a cidade. Eu jogo por sinal com o Henrique, ele era o Nosferatu da mesa, que eu só vi a bunda dele. Não, mas continua? Sim. Basicamente, o meu personagem era o único combatente da nossa coterie, enquanto tava todo mundo fugindo, querendo explodir o Nikituko de forma... Ou tocando granadas, né? O Meimei. Eu aproveitei o momento dele de distração com um dos anciões da cidade e vim correndo com uma viga da casa que a gente tinha derrubado em cima dele e consegui empalar ele, através de uma jogada, absurda de jogar 10 dados e ter uns lances. Fale pra nós aqui. O Inácio não conhece, o Rafael não conhece o personagem. Fale sobre... Não, ele contou essa história pra nós no carro. Eu falei no carro. Mas o pessoal que tá escutando... o pessoal que tá escutando, não. Então fala aqui pra galera como é que é o teu personagem, quais são as motivações do teu personagem. Cara, foi um personagem que eu consegui aprofundar bem, assim, tinha aquele costume de sempre jogar o X-Men a máscara. Sim. Então, o meu personagem não tinha Eu vou te dar um aviso, tá? Ele é jogador nessa tua mesa, ele tá te explorando pra saber qual é as suas fraquezas. Não, pior que ele não tá perguntando no amor. Já vou te dar uma dica vou te dizer aqui. que, por sinal, nossos personagens são bem próximos até. Sim, o meu personagem já falou pro personagem dele. Caso ele faça alguma merda, meu personagem vai explodir ele. Viu? O meu personagem falou isso pro personagem. Não, ele disse, eu queria reivindicar como o barão da cidade e ele disse, eu te apoio, desse não faça merda. E foi, não. Então é nóis. Então sim, eu falei. Já saio. Mas se fizer merda, eu te explodo. Basicamente, o personagem eu consegui fazer um background interessante pra ele, todo um motivo pra ele sair de onde ele tava, ir pra cidade de renegados e tal, quando se passa a crônica. Ele tem essas motivações, ele tem aquela coisa de proteger, no V5 tem uma coisa que é legal, que são as tuas convicções que são ligadas a Touchstone. São, seres humanos que te motivam a continuar humano. Que através deles tu mantém a tua humanidade. E eu tenho uma Touchstone que é uma moça que ela era, ela foi parar num prostíbulo e ela não queria mais estar lá. E o meu personagem salvou ela daquele lugar e, ele... Devido àquilo, ele tem aquela visão na cabeça dele do cavalheirismo, que ele acha que as mulheres têm que ser protegidas. Então... Touchstone, tá, agora fez sentido. Eu tava vendo a campanha LA by Night e o Jasper tem a Touchstone dele, é a ex-namorada dele, então. Sim. Que é a que tava atrás dele na campanha, então. Basicamente, tu tem a tua humanidade ligada a um ser humano que dá quando era humano ou depois da tua Bacana, curti. Então, pelo fato dele ter conhecido ela, como ele conheceu ela, como ele interagiu com ela, ele tem uma convicção pro resto da vida dele, que é de que ele tem que proteger as mulheres. Porque ele tem, claro, um pouco machista, que ele acha que ele é mais forte, ele deve proteger quem é mais fraco. Então tudo mexe. Bem, o Rodrigo foi o personagem que mais me impressionou, que eu não... Em resumo, era um gaúcho tradicionalista que tinha vindo da época da Revolução Farroupilha, foi diabolizado logo depois do fim da Revolução, já desiludido com o que aconteceu, com tudo que teve com a perda da guerra, com a perda da Revolução, viu todo o sacrifício dos lanceiros negros, toda essa parte. E aí ele foi abraçado, né? Se ele fosse diabolizado, ele não tava mais lá. E aí ele foi diabolizado, beleza, acabou a história do Inácio. Um matou o Nikituko e o outro foi diabolizado. Não, aí ele pegou e ele se assentou na região de Gramado e morou lá para proteger a região. O foco dele maior era proteger a região do Rio Grande do Sul da invasão de pessoas que não respeitavam as tradições da região. Tanto é que essa foi a foco. Eu vou proteger as pessoas daqui. Seres humanos. E ele ficou do lado da Camarilla porque, bem, Sabá só quer destruir tudo.
E aí eu olhava assim pros anarquistas, que anarquista que tem aqui no sul. Na época eu tava começando o movimento anarquista. Sim. Durante o live que eu tava jogando. Então eu nem conhecia direito os anarquistas pra dizer, vou me juntar a eles. Doava como individualista. Eu tô aqui pra proteger o meu lado. Não tô aqui pra se quebrar, me revoltar com tudo. E não tô aqui também porque eu sei que todos vocês são um bando de mentirosos, safados, sem vergonha. E a coisa que eu mais gostei do Rodrigo foi no meio de foi 2 cenas que aconteceram na mesma, se eu não me engano, foi no mesmo live. Eu acho que tu tava nessa. Eu acredito que ele estava jogando de Tremere com o Ramon Castro. Exatamente. E aí mais cedo começaram a falar sobre o quão honestos eram os vampiros, e ele começou a ter um ataque de riso ao nível de se ajoelhar no chão e começar a bater no chão, rindo, e pediu desculpas. Desculpa, eu te interrompi. E a segunda foi que logo depois teve um julgamento sobre uma punição que deveria... uma punição ou não? Era uma punição. Era uma punição que deveria ter sido que ia acontecer, e aí a Primonge passou a mão na cabeça. O primo de Bruja tinha já falado, olha, eu acho que eu tenho que ser punido, porque ele fez merda. Todo mundo fez uma política em volta, e ele já tinha perguntado, todo mundo já tinha feito assim, tu acha isso, todo mundo, ou seja, todo mundo tava punindo o cara com exceção do Primonge dele, que era normal, então ele vai ser punido, ok, na hora do vamos ver, absolveram. Ele, vocês todos mentiram pra mim na cara dura, enfiou o dedo na cara de todo mundo lá e disse, minha palavra é uma só, eu sou assim, e é isso. Não vou ficar aqui ficando de palhaçada pra todo mundo. Eu as posso ir embora. Tu quase podia ter fundado o Estado anarquista. Foi quase a mesma história. Foi assim que foi fundado o Estado anarquista. Bom, nós íamos ter um adendo aqui, mas a pessoa que ia fazer o adendo disse que já passou a deixa há muito tempo e não quis fazer. Hashtag foi o Capadócio Yuri, que tava aqui nos ouvindo e não quis fazer o adendo, beleza? Está imortalizado que você não quis fazer o adendo. Não, pode, coloca dentro aí. Coloca dentro. Mesmo que já tenha passado a deixa, coloca e fale. Tá, consegui intimidar ele aqui. Foi numa dessa de pedir pro Brujá se apresentar e tudo mais que o Redested morreu aqui. É verdade. O Redested jovem no V5 foi por causa disso. Ele deu um problema lá que ele queria pedir pra um Ventur se apresentar lá. Um Ventur não, pra um Brujá se apresentar, eles não quiseram e aí o Teobel passou a faca nele. Só uma pequena observação. Você que está nos escutando, caso queira acompanhar a gente ao vivo, a gente abre as gravações no Discord. Para quem quer escutar a gente em primeira mão, fazer algumas perguntas pra gente já responder no ar já. Então, nos procure, nos chame a gente no direct do Instagram, nos mande e-mail, converse com a gente, que a gente passa o link do Discord. Cara, eu quero só falar uma coisa sobre isso. Quando não tava aqui gravando, eu tava sempre no Discord participando. E o lado bom é tu poder escutar as barbaridades que o Rafael vai ter que cortar depois desse cast. Tem várias barbaridades que a gente disse aqui que não vai entrar no podcast. Tu só vai ouvir se tu ficar ouvindo no Discord quando sendo gravado. Isso é verdade. Tu não vai, por exemplo, poder escutar... E tirar sal da gente, né? Isso que é normal. Claro. Ou, por exemplo, tu não vai poder escutar agora sobre a tia do Debon. Quer dizer, a madrinha do Debon. Que falta de respeito. Mas foi muito comentada por uns 20, 25 minutos mais ou menos antes de começar a gravação. Você tá achando que o pica-pau é o início? Não é o pica-pau, não. Tinha uma meia hora aí da madrinha do Demo rolando. Mas foi isso. Chegamos então ao final do episódio do podcast Brujá. Chegamos na segunda parte. Debon, quer deixar algum adendo? Curtiu a experiência de gravação? Cara, eu curti muito, cara, achei bacana. Uma pena que o meu amigo, né, o Romadeu, ele não terminou os vídeos dele sobre o Heinz pra eu poder pegar mais coisa pra falar aqui e roubar as ideias dele. Quer dizer então que tu não tá sendo autêntico, tu tá plagiando, roubando as coisas. Não deu, cara. A gente gravou tudo antes dele postar os logs. Eu queria trazer, roubar coisa de lá, mas não deu. Mas claro que eu ia dar os créditos aqui. Viu? Prejudicou o nosso amigo aqui, Bruhá, porque tu não fez os teus vídeos. Porque ele acha que eu fiz todo aquele escarcel. Toda vez que ele postava um vídeo, eu perguntava dos Bruhá. Era desespero, cara. Só não ia falar. Viu? Prejudicou o amiguinho. Deixar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Tá tudo de boas. Curtiu gravar conosco? Eu curti bastante, espero que o pessoal curta a página, entre em contato, venha tirar sarro, porque a gente tá aqui pra falar
Fala sobre o que a gente gosta e ao mesmo tempo também se divertir, né? Então, Porque Óbvio. e também nos deixar ocupado, porque como é que era, bom. Ah, sim. O Bruhá ocioso é a oficina dos bailes, né? Bruhá ocioso, oficina já dos deixa aqui o bailes. convite então aqui, Inácio. Acredito que o Rafael não vai se opor, mas já deixa o convite já pra gravar sobre live. Não, é Bruhá. Não, óbvio, tá convidado. Não, já vamos deixar o convite pra gravar sobre o live. Ah, Tu não tá convidado. Não joguei live, cara, mas é um spoiler, né, cara? Já nos convidaram pra participar sobre o pra falar sobre o anarquismo, né, cara? Ah, é verdade. Também. Então, quem quiser já deixar algum recado, algum e-mail, a gente está aberto a novas sugestões, estamos abertos a novas críticas e se quer nos ajudar com ideias, textos, qualquer coisa, a gente está disponível. Só chegar conosco aí e vamos trabalhar junto. É isso aí. Então, vamos aos recadinhos de sempre. Siga-nos nas nossas redes sociais. Twitter, @Vale das Trevas, Instagram, @Vale das Trevas, Facebook você vai nos encontrar na procura lá como Vale das Trevas, da ponte pra cá. Críticas, sugestões e alguma outro comentário que queira nos mandar, pode mandar pro nosso e-mail, valedastrevas@gmail.com.br. Visitem o nosso espaço web, www.valedastrevas.com.br. Todos os recados que a gente costuma ler aqui antes de começar os episódios, a gente tira lá da nossa página, da última postagem do último episódio que foi colocado lá. Mas é isso, minha gente. Só o último recadinho, classificados da ponte. Caso você tenha algum material de RPG, queira negociar, vender, trocar, nos avise, nos publique, nos mande as informações que a gente passa para frente. É isso aí. Uma errata. Claro. O coração de ferro aumenta em 2 pontos a dificuldade para qualquer membro usar até taumaturgia, que afeta a mente, e toda qualquer disciplina que afete a mente. Pelo custo de 1 ponto de força de vontade, tu pode aumentar essa dificuldade ainda para tornar mais difícil um alvo a tua escolha. Ou seja, tu não precisa nem gastar sangue. Olha aí, que maravilha. Só gasta 1 ponto de força de vontade se tu quiser ficar praticamente imune. Quer dar um adeus aí, Inácio? Até mais, acredito que vocês vão ter que me aturar no live na parte do live, né? Ah, sim, no episódio sobre Tá bom? live. Quer dar um adeus? Quer dar um tchau? Cara, eu quero pedir pra Thalita, minha namorada, ela parar de me ligar durante a gravação do podcast. Thalita, deixa eu vir trabalhar, Thalita. O melhor de tudo, venha aqui gravar conosco, participe conosco. Não faz o cara entrar em frenesi e descontar na gente aqui. Vamos dar um adeus, então, Rafael. Vamos. Eu sou o Henrique Ferraz e estou reforçando a ponte porque já foi batida demais. Eu sou o Rafael Damasceno e eu vou levar os Bruhá pra casa, né? Eu não quero que eles fiquem aqui nos meus domínios destruindo as minhas coisas que eu levei tempos pra construir. Até logo e tchau. Falou. Todos os jogadores. Eu preciso contar um caso aqui. É porque a gente tá aqui assim, ó. Esse é. E aí, sim, e aí assim vai sair Na gravação. na gravação. E se tu quiser falar assim, vai captar isso aqui. Tá, para que senão eu vou perder meio de raciocínio. Se eu continuar assim, Cara, eu tive que fazer uns 3 testes diferentes pra te dar um socão. tá, continua. Sabe que eu também? Eu não sou do Nerd de você.